Você cresceu numa casa cheia de gente, mas se sentia completamente sozinho. Seus pais estavam ali todos os dias, fisicamente presentes, pagando as contas, colocando comida na mesa, mas emocionalmente, você era um órfão vivendo com estranhos que compartilhavam o mesmo sobrenome. E o pior de tudo, você achava que era normal, achava que todo mundo crescia assim, caminhando na ponta dos pés pela própria casa, medindo cada palavra antes de falar, aprendendo desde cedo que seus sentimentos eram inconvenientes, suas necessidades eram egoísmo e sua individualidade era rebeldia. Deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você não imaginou nada disso. Não foi frescura sua, não foi sensibilidade demais, não foi falta de gratidão. Você realmente cresceu emocionalmente abandonado por pessoas que juravam te amar. E isso deixou marcas que você carrega até hoje, mesmo que não queira admitir. Sabe qual é a diferença brutal entre um órfão tradicional e um órfão emocional? O órfão tradicional pelo menos tem clareza sobre sua situação. Ele sabe que está sozinho, sabe que precisa se virar, sabe que não pode contar com ninguém. Mas você? Você cresceu com a ilusão constante de que tinha uma família, com a expectativa permanente de que um dia eles iam te ver, te entender, te valorizar de verdade. E essa ilusão é infinitamente mais devastadora que a clareza do abandono real. Se isso está ecoando na sua mente agora mesmo, se você está sentindo um nó no estômago, reconhecendo sua própria história, deixa um comentário com a palavra reconheço, porque eu preciso saber que você está realmente entendendo a gravidade do que estou falando. E se você tem coragem de enfrentar essa verdade até o final, se inscreve no canal agora e ativa as notificações, porque o que vem a seguir vai destruir completamente a versão que você tem de si mesmo. E deixa aquele like se você quer que mais pessoas tenham acesso a essa verdade brutal que ninguém tem coragem de falar. Você passou a infância inteira esperando que seus pais perguntassem como foi seu dia e realmente quisessem saber a resposta. Esperando que eles notassem quando você estava triste, ansioso, com medo. Esperando que eles celebrassem suas vitórias com a mesma intensidade que puniam seus erros. Esperando. E morrendo um pouco por dentro a cada expectativa não correspondida. E quando você tentava falar sobre isso? Você não tem do que reclamar. Tem criança passando fome no mundo. Nós trabalhamos tanto por você. Você é muito sensível. Isso é bobagem. Pronto. Seus sentimentos eram invalidados antes mesmo de serem completamente formulados. Você aprendeu que era mais seguro não sentir nada do que sentir errado. Agora vou te fazer algumas perguntas e quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você consegue expressar suas emoções sem se sentir culpado ou dramático? Não consegue, né? Porque você aprendeu desde cedo que sentimentos são inconvenientes, que demonstrar necessidade emocional é fraqueza, que pedir atenção é ser carente. Você consegue receber amor sem desconfiar das intenções da pessoa? Claro que não, porque amor, na sua experiência, sempre veio com condições. Amor era performance. Você tinha que ser bem comportado, tirar boas notas, não dar trabalho, não incomodar. Amor não era um direito, era algo que você precisava merecer diariamente. Você consegue estabelecer limites sem se sentir cruel ou egoísta? Impossível, porque você cresceu numa casa onde as necessidades dos outros sempre vinham primeiro, onde seus limites eram desrespeitados diariamente e você ainda era chamado de ingrato quando reclamava. Você consegue confiar genuinamente em alguém? Nem você mesmo sabe a resposta para essa. Porque confiança na sua casa era um luxo que você não podia se dar ao privilégio de ter. E agora vem a parte que realmente vai incomodar. Você reproduz exatamente os mesmos padrões que te destruíram. Você é aquela pessoa que se anula em relacionamentos, que aceita migalhas de atenção e chama de banquete, que se desculpa por existir, que tem medo de ser demais para os outros. Você é aquela pessoa que atrai relacionamentos onde precisa merecer amor, onde sua função é ser útil, conveniente, fácil de lidar. E quando alguém tenta te dar amor genuíno,
sem condições. Você sabota, você cria drama, arruma defeitos, inventa problemas, porque amor sem sofrimento não faz sentido no seu sistema operacional emocional. Você transformou dor em familiaridade e familiaridade em conforto. Sabe por que você faz isso? Porque é mais fácil rejeitar amor verdadeiro do que enfrentar a dor devastadora de admitir que você sempre mereceu melhor. É mais fácil acreditar que você é difícil de amar do que aceitar que seus pais falharam miseravelmente no trabalho mais básico deles. Fazer você se sentir seguro, visto e valorizado. Deixa eu te contar sobre a pesquisa do Dr. Gabor Maté sobre trauma infantil. Ele passou décadas estudando adultos com problemas de dependência, ansiedade, depressão e relacionamentos destrutivos. Sabe o que ele descobriu? Que a pergunta não é o que há de errado com você, mas sim o que aconteceu com você. E o que aconteceu com você foi simples e devastador. Você cresceu numa família onde sobrevivência emocional significava se tornar invisível. Onde amor era condicional, atenção era escassa. E validação era um artigo de luxo que você nunca podia se dar ao direito de ter. Você aprendeu a ler microexpressões antes de formar frases completas. Aprendeu a antecipar o humor dos outros antes de reconhecer o seu próprio. Aprendeu que sua função na vida era ser conveniente, útil, não incomodar. Aprendeu que seus sentimentos eram menos importantes que a paz de espírito dos outros. E agora, décadas depois, você ainda está tentando não incomodar. Ainda está medindo suas palavras, moderando suas emoções, se desculpando por ter necessidades humanas básicas. Ainda está esperando que alguém te dê permissão para existir plenamente. Mas aqui vem uma verdade que vai cortar como bisturi. Ninguém vai te dar essa permissão, porque quem deveria ter te dado, seus pais, falharam. E esperar que o mundo compense essa falha é como esperar que estranhos paguem uma dívida que não contraíram. A única pessoa que pode te dar permissão para existir plenamente é você mesmo. E isso significa enfrentar uma verdade brutal. Seus pais não eram emocionalmente equipados para te criar. Eles eram adultos com corpos de adultos, mas com maturidade emocional de adolescentes traumatizados, repetindo padrões que eles mesmos herdaram de famílias disfuncionais. Isso não os desculpa. Isso não minimiza o dano que causaram, mas te liberta da fantasia infantil de que um dia eles vão acordar, reconhecer o que fizeram e te dar o amor que você sempre mereceu. Essa fantasia está te mantendo preso numa versão infantilizada de você mesmo, eternamente esperando validação de pessoas que nunca tiveram capacidade emocional para te dar. E enquanto você espera, sua vida passa. Enquanto você se contorce tentando ser amável o suficiente, produtivo o suficiente, conveniente o suficiente para merecer amor, você perde oportunidades de conexões genuínas, de sucesso autêntico, de felicidade real. Você quer saber qual é a vingança mais poderosa contra pais emocionalmente negligentes? Não é cortar contato, não é confrontação dramática, não é prova de que você teve razão o tempo todo. A vingança mais poderosa é você se tornando emocionalmente saudável apesar deles. É você quebrando o ciclo que eles perpetuaram. É você se dando o amor que eles não conseguiram te dar. Mas isso exige que você pare de tentar consertar o passado e comece a construir o futuro. Isso exige que você pare de esperar que eles mudem e comece a mudar você mesmo. Isso exige que você aceite que o buraco que eles deixaram no seu peito não vai ser preenchido por eles, mas pode ser preenchido por você. E esse processo não é bonito, não é inspirador, não é material para posts motivacionais no Instagram. É um trabalho sujo, doloroso, solitário, de reconhecer padrões destrutivos que você nem sabia que tinha, de chorar perdas que você nem sabia que havia sofrido, de construir uma identidade que não seja baseada em ser útil para outros. É o trabalho de se tornar pai e mãe de si mesmo. É aprender a se consolar quando está triste, a se celebrar quando conquista algo, a se proteger quando alguém tenta te diminuir. É aprender que você não precisa ser perfeito para ser amado, que você não precisa ser conveniente para ter valor, que você não precisa se desculpar por ocupar espaço no mundo,
Mas tem um problema. Você vai resistir a esse processo com todas as suas forças. Porque mudança, mesmo mudança positiva, é aterrorizante para alguém que construiu sua identidade inteira em torno de ser o que outros precisam que você seja. Você vai inventar 1000 desculpas. Meus pais fizeram o melhor que puderam. Eu tive uma infância melhor que muita gente. Não posso culpar meus pais pelos meus problemas. Isso é coisa de gente mimada. Todas essas são formas sofisticadas de se manter preso no mesmo padrão de autoanulação que você aprendeu na infância. E você sabe por que faz isso? Porque reconhecer a verdade significa enfrentar uma dor que você passou a vida inteira evitando. Significa admitir que você cresceu sem o amor incondicional que toda criança merece. Significa aceitar que você teve que se criar sozinho, que você teve que ser forte demais, cedo demais, que você perdeu a infância para ser conveniente para adultos que deveriam estar cuidando de você. Essa dor é real, é legítima e ela precisa ser sentida antes de poder ser curada. Mas você tem tanto medo dela que prefere viver uma vida inteira de relacionamentos superficiais, de sucesso que não te satisfaz, de uma sensação constante de vazio existencial. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai cortar fundo. Quantos anos mais você vai desperdiçar tentando ser quem seus pais precisavam que você fosse, em vez de descobrir quem você realmente é? Quantos relacionamentos mais você vai sabotar por medo de ser demais? Quantas oportunidades você vai perder por achar que não merece? Quantas vezes mais você vai se desculpar por ter necessidades humanas básicas? Porque aqui está a verdade devastadora. Cada dia que você passa tentando agradar pessoas que nunca te valorizaram de verdade, é um dia roubado da pessoa incrível que você poderia ser se parasse de se esconder. Você tem talentos que nunca desenvolveu porque tinha medo de se destacar. Você tem opiniões que nunca expressou porque aprendeu que discordar é perigoso. Você tem sonhos que enterrou porque aprendeu que seus desejos são inconvenientes. E o mais trágico, você faz tudo isso enquanto se convence de que está sendo maduro, realista, grato pelo que tem. Mas não é maturidade, é trauma disfarçado de virtude. Maturidade seria reconhecer que você merece mais. Maturidade seria parar de aceitar migalhas emocionais e começar a exigir o banquete completo. Maturidade seria entender que você não precisa carregar a disfunção emocional dos seus pais como se fosse sua herança sagrada. E aqui vem a parte que vai separar quem realmente quer mudar de quem só quer reclamar. Isso não é sobre culpar seus pais. Isso é sobre assumir responsabilidade pela sua vida adulta. Seus pais podem ter plantado as sementes da sua disfunção, mas você é quem tem regado elas todo dia desde então. Você é quem escolhe, a cada relacionamento, repetir os mesmos padrões. Você é quem escolhe, a cada oportunidade, se esconder em vez de brilhar. Você é quem escolhe, a cada dia, viver como vítima, em vez de viver como protagonista da sua própria história. E essa escolha, ela está na sua frente agora mesmo. Você pode fechar este texto, voltar para a sua vida de sempre e continuar esperando que alguém te salve da prisão emocional que você construiu. Ou você pode fazer a coisa mais aterrorizante e libertadora da sua vida, começar a se salvar. Mas deixa eu ser claro sobre uma coisa. Ninguém vai te aplaudir por essa decisão. Ninguém vai te dar medalha por quebrar ciclos familiares destrutivos. Ninguém vai reconhecer o quão difícil é reconstruir sua personalidade inteira do zero. Na verdade, muita gente vai tentar te convencer a voltar para o padrão antigo. Seus próprios pais vão se sentir ameaçados quando você parar de ser conveniente. Pessoas que se acostumaram com a versão diminuída de você vão resistir à versão autêntica. E você vai ter momentos de dúvida. Momentos onde vai questionar se vale a pena. Momentos onde vai sentir saudade da familiaridade da sua própria prisão. Porque liberdade no começo é mais assustadora que prisão conhecida. Mas aqui está o que eu aprendi depois de anos, ajudando pessoas a quebrar esses padrões. Do outro lado dessa dor, existe uma versão de você que você nem imagina que seja possível. Existe uma versão de você que não se desculpa por existir, que não tem medo de ser vista, que não precisa da aprovação de ninguém para se valorizar.
Existe uma versão de você que forma relacionamentos baseados em escolha, não em necessidade, que constrói sucesso baseado em autenticidade, não em performance, que vive uma vida que faz sentido para você, não para as expectativas que outros colocaram sobre você. Mas essa versão só vai existir se você tiver coragem de matar a versão atual. E isso significa enfrentar verdades dolorosas, chorar perdas que você nem sabia que tinha sofrido e reconstruir sua identidade inteira a partir de uma base sólida, em vez da areia movediça emocional onde você construiu sua vida até agora. A pergunta é: você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de olhar no espelho e admitir que a pessoa que você se tornou é uma versão traumatizada, diminuída, conveniente de quem você poderia ser? Porque se você realmente está pronto para parar de viver uma vida emprestada e começar a viver sua vida real, então você precisa tomar uma decisão agora mesmo. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não quando você estiver pronto, porque você nunca vai se sentir pronto para abandonar padrões que te mantêm seguro, mesmo que essa segurança seja uma ilusão. A decisão é simples. Você vai continuar sendo um órfão emocional disfarçado de adulto funcional, ou vai começar hoje o trabalho brutal, mas libertador de se tornar pai e mãe de si mesmo. Porque aqui está a verdade final, que ninguém quer te contar. Você só tem uma vida, uma única oportunidade de descobrir quem você realmente é, por baixo de todas as camadas de trauma, condicionamento e autoanulação. E cada dia que você passa esperando permissão para viver plenamente é um dia que você nunca vai ter de volta. É um dia roubado da pessoa extraordinária que você tem potencial para ser. Então escolha. Escolha agora. Escolha conscientemente. Você vai continuar sendo uma versão editada, censurada, conveniente de si mesmo para agradar pessoas que nunca te valorizaram de verdade? Ou você vai ter a coragem de ser inteiro, autêntico, real, mesmo que isso signifique decepcionar pessoas que preferem você pequeno? O relógio está correndo, sua vida está passando, e ninguém mais além de você pode tomar essa decisão. Então me responde agora nos comentários. Mudança ou conformismo? Uma palavra. Sem explicação, sem justificativa. Só sua escolha real, crua, sem filtro. Porque essa resposta vai definir não só quem você é hoje, mas quem você vai ser nos próximos 10 anos. E se você escolheu mudança, se você realmente tem coragem de enfrentar essa jornada, então aperta esse botão de inscrição agora e ativa o sininho, porque eu vou te mostrar exatamente como quebrar cada um desses padrões, como reconstruir sua identidade do zero, como se tornar a pessoa que você sempre teve potencial para ser. Tem uma playlist inteira que eu criei sobre transformação emocional profunda. Vai estar no card que apareceu aí na tela. E se você quer acelerar esse processo, se você não aguenta mais viver essa vida pela metade, deixa um comentário com "Preciso sair disso", que eu vou responder pessoalmente com o próximo passo mais específico para a sua situação. Mas se você escolheu conformismo, pode fechar o vídeo agora. Pode voltar para a sua vida de sempre. Pode continuar esperando que alguém te salve da prisão que você mesmo construiu. E antes de você sair, se esse vídeo mexeu com você, se destruiu alguma coisa que precisava ser destruída, compartilha ele. Manda para aquela pessoa que você sabe que está sofrendo do mesmo jeito que você sofreu. Porque talvez você seja a única chance que ela tem de entender que não está louca, que não está exagerando, que merece muito mais do que tem recebido. A escolha é sua, mas ela precisa ser feita agora. O que vai ser?